alegria. E dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. É o que pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela, todos vós que a amais. Com ela enchei-vos de alegria, todos vós que estáis de luto. E sereis aleitados e saciados pelo seu seio que consola. Saboreareis com delícia seus peitos generosos. Eis o que diz o Senhor: vou encaminhar-lhe a paz como um rio, e a glória das nações como o torrente que corre. Vós sereis como criancinhas que se carrega nos braços e se acaricia sobre os joelhos. Como aquele a quem a mãe consola, eu próprio vos consolarei, e em Jerusalém sereis consolados. Vós o sereis, e o vosso coração se alegrará. Vossos ossos serão qual planta que renasce, e a mão do Senhor se dará a conhecer a seus servos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar, vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou e não rejeitou minha oração e meu clamor, nem retirou de mim a sua misericórdia. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Leitura da carta de São Paulo, apóstolo, aos Gálatas. Irmãos, quanto a mim, jamais suceda que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está para mim crucificado, como eu para o mundo. Porque a circuncisão e a incircuncisão nada valem, mas sim a nova criatura. E para todos os que seguirem esta norma, paz e misericórdia, assim como sobre Israel de Deus. Doravante ninguém me importune, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. É do capítulo 10, versículos 1 a 12 e 17 a 20. Naquele tempo, o Senhor designou também 72 discípulos e mandou-os 2 a 2 diante dele a toda cidade e lugar por onde ele próprio passaria. E dizia-lhes: a messe, na verdade, é grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe, que mande operários à sua messe. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro entre lobos. Não leveis nem bolsa, nem alforge, nem sapatos. Não saudeis ninguém pelo caminho. Em toda casa onde entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se houver ali quem ame a paz, a vossa paz repousará sobre ele. Do contrário, voltará a vós. Permanecei em tal casa, comendo o que vos derem, pois o operário merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Em toda cidade onde entrardes e vos receberem, comei aquilo que vos servirem. Curai os doentes que lá houver, e dizei às pessoas: chegou para vós o reino de Deus. Mas, se entrando numa cidade não vos receberem, saí pelas praças e dizei: até o pó da vossa cidade, que nos ficou dos pés, nós o sacudimos contra vós. Ficai sabendo, porém, que está perto o reino de Deus. Eu vos digo que naquele dia Sodoma terá sorte mais tolerável do que tal cidade. Os 72 voltaram cheios de alegria e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós pelo teu nome. Ele lhes disse: eu vi Satã cair do céu como um raio. Eis que eu vos dei poder de caminhar sobre serpentes e escorpiões, e contra todo o poder do inimigo. Nada vos poderá prejudicar. No entanto, não vos alegreis porque os espíritos a vós se submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos telespectadores, a messe é grande, os operários são poucos. São as palavras que Jesus pronunciou naquele tempo em que percorria a Palestina pregando o Evangelho do Reino. Ele tinha escolhido 12 apóstolos mais perto dele. E depois, como o Evangelho nos diz hoje, escolheu 72 e os mandou à frente dele para anunciarem o reino de Deus. E, enquanto fazia isso, reclamava que a messe, a colheita, era grande, era imensa, e havia pouca gente para colher essa colheita abundante. O grito de Jesus continua válido e muito mais nos dias de hoje, porque o mundo aumentou de número, tanta gente em tantos lugares. E a igreja diz a mesma coisa agora. A messe é grande, há tanta gente querendo conhecer, precisando conhecer o verdadeiro Deus, caminhar para a salvação. E são poucos aqueles que podem ajudar essa gente a conhecer a Deus, ajudar essa gente a caminhar para a salvação. Eis porque o problema das vocações religiosas e sacerdotais, porque os operários que Jesus fala são os sacerdotes, são as religiosas, são também todos os leigos, os cristãos, que, imbuídos do verdadeiro espírito do Evangelho, sabendo que encontraram a Deus, que este é o caminho certo da salvação, não ficam
preguiçosamente nas suas cadeiras, desfrutando esta felicidade, mas vão em busca de outras pessoas, procuram ajudar outras pessoas, especialmente aqueles que, de maneira particular, se consagram ao serviço de Deus no sacerdócio ou na vida religiosa. Eis porque hoje nós queremos, de maneira particular, enfatizar esta necessidade, este aumento de vocações para o sacerdócio e para a vida religiosa. As famílias deveriam sentir-se felizes, considerar como o maior tesouro poderem ter no seu lar, na sua casa, alguém que queira abraçar a vida religiosa ou sacerdotal. Eu me lembro quando meu pai e minha mãe assistiram à minha primeira missa, foi a maior alegria deles, foi a grande felicidade, porque sonhavam com isso a vida toda, desde que tinham se casado. Eis porque as famílias precisam sentir que a coisa mais importante, a coisa melhor que pode acontecer a um filho ou a uma filha é eles se consagrarem ao serviço de Deus. E através dessa consagração, poderem servir as outras pessoas integralmente, dando a eles a possibilidade de chegarem à salvação, de conhecerem o verdadeiro Deus. Por isso, nós devemos rezar como Jesus disse, rezai, para que aumente o número de sacerdotes, o número de religiosos e religiosas na Igreja de Deus. Rezar e participar também deste trabalho tão importante, que é a formação de um sacerdote e um religioso. Os seminários estão aí precisando da ajuda de todos. Cada um se sinta obrigado a realizar isso. E por último, lembremos que não é só o sacerdote que deve pregar o Evangelho, é cada um de nós. Mas devemos pregá-lo não apenas por palavras, porque é fácil fazê-lo. Precisamos pregar com a nossa vida. E um exemplo disso eu tirei de uma rua da nossa cidade. Na porta de uma casa comercial tinha alguém vendendo roupa e dizia: aqui está essa roupa bonita, comprem. Tinha uma insistência enorme para as pessoas que passavam. E logo em seguida havia um ceguinho que, sentado, só dizia assim: olha o ceguinho, olha o ceguinho, olha o ceguinho. Entenderam? Os dois estavam tentando vender, de certa forma, alguma coisa. Aquele queria vender roupa para o interesse pessoal, então falava. O outro não dizia nada, só dizia: olhe para mim, veja quem eu sou. E deduzam disso as consequências. Assim deveria ser o cristão. Não só falar, mas com a própria vida mostrar que seguir a Deus, praticar a religião, ser fiel é algo importante, é algo válido. Que as pessoas se sentissem atraídas pelo seu exemplo para poderem realmente entrar na igreja, praticar a religião e assim alcançar a salvação. Que Deus nos ajude sempre mais a compreender isso e a vivê-lo, especialmente nesta semana. E agora, vamos juntos renovar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a vontade de Jesus é clara. Quem quiser segui-lo, deve também comunicá-lo aos outros. Peçamos a Deus que desperte em nós a consciência de missionários de sua igreja. Para que os cristãos, vivendo sinceramente a mensagem de Cristo, saibam anunciá-la em palavras e atos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que não nos gloriemos dos merecimentos que porventura tivermos, e assim nos tornemos mais capazes de falar do Evangelho com entusiasmo, convicção e humildade. Senhor, escutai a nossa prece. Para que,
não confiando em nossas qualidades e meios, saibamos invocar o Espírito Santo em nossas iniciativas. Senhor, escutai a nossa prece, para que os doentes, especialmente os doentes que participam desta missa pela televisão, possam recuperar a saúde, para que os desempregados possam encontrar um trabalho, para que os idosos e idosas sejam confortados na sua solidão, para que essa gente agoniada e angustiada, sem casa, sem remédio, sem futuro, possa ter um pouco de esperança. Pela nossa pátria envolvida nesta crise, para que dela possa sair quanto antes. E pelos nossos governantes, especialmente pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, para que, iluminados por Deus, assumam a responsabilidade que receberam com o voto de cuidar bem da nossa terra e da nossa gente. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi, ó Pai, as nossas preces e atendei com bondade as nossas súplicas. É o que pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos. Que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. É o que pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória em todo tempo e lugar. Porque de tal modo amastes o mundo, que não só nos enviaste como Redentor, o vosso próprio Filho, mas o quisestes semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, para amar nos homens o que nele vos comprazia. Pela sua obediência, restaurastes aqueles dons que por nossa desobediência tínhamos perdido.
Por isso agora, cheios de alegria, vos aclamamos com os anjos e os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos vós, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja dispersa pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa João Paulo, com o nosso bispo Dom Eugênio, com os seus bispos auxiliares e todo o clero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, este é o momento íntimo da nossa missa. É quando nos aproximamos mais de Deus para conversar com Ele através da oração, oração que o próprio Cristo nos ensinou. Vamos rezar juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos, minhas irmãs, este é o momento de desejarmos uns aos outros a coisa melhor que existe no mundo, a paz que vem de Deus. Cumprimentem-se, pois, em nome de Cristo, desejando a paz. A união do corpo e do sangue. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós que mais uma vez somos os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo, me guarde para a vida eterna. Amém. O sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Oremos. Nós os pedimos, ó Deus, que enriquecidos por tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz. O Senhor nos acompanhe e nos dê uma semana feliz. Amém. Por ocasião da 19ª Assembleia do CELAM, em 1983, surgiu a ideia de realizar-se uma terceira conferência do Episcopado Latino-Americano com a finalidade de uma nova evangelização, conforme a experiência dos tempos atuais. As três anteriores tiveram lugar no Rio de Janeiro em 1955, Medellín em 1968 e Puebla 10 anos após. A proposta vingou e o Santo Padre veio a Santo Domingo, a 12 de outubro de 1984, anunciar o evento, que seria também comemorativo do 5º centenário da evangelização da América, iniciada com seu descobrimento em 1492. O tema é Nova Evangelização, Promoção Humana e Cultura Cristã. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre.
Longo caminho de preparação a esse evento foi percorrido até a elaboração do documento de trabalho. Como o nome indica, trata-se de um roteiro para o trabalho dos delegados e mais participantes. Em recente reunião de religiosos, notáveis por sua dedicação à Igreja e a Jesus Cristo, houve aprofundado estudo desse texto do documento de trabalho. Incluía uma visão da realidade e perspectivas para as atividades pastorais e orientação dos fiéis. Várias importantes observações foram feitas que servirão de subsídios aos estudos durante a 4ª Conferência de Santo Domingo. Trago aqui algumas conclusões elaboradas por grupo de trabalho e expostas em plenário na referida reunião. Podem ajudar ao povo de Deus, independentemente da Assembleia de Outubro em Santo Domingo. Houve esforços, assim concluiu um grupo, houve esforços na pastoral urbana, salientando-se a preparação de plano de ação. Contudo, se faz necessário novo ardor missionário. Sua marca é o acolhimento às pessoas. Para isso, muito contribuirá a manter as igrejas abertas durante o dia, principalmente quando em pontos estratégicos da cidade. Capelas ou pequenos lugares de culto com sinais que os identifiquem como católicos. Equipes que fraternalmente atendam os que procuram esses núcleos de irradiação evangélica. Os condomínios necessitam de atenção, assim como os movimentos de massa, especialmente nas grandes cidades. O cemitério é um lugar privilegiado para distribuir a palavra de Deus. Nos momentos de dor, os corações se abrem ao Senhor. A Pastoral da Esperança exerce um papel importante na evangelização dos centros urbanos. Um outro grupo trata de uma opção preferencial pelos pobres interpretada sob uma perspectiva prioritária ou ideológica, também sob uma perspectiva partidária. Prioritária deve ser, mas não excludente. Essa atitude, conforme esse grupo, tem afastado muitos da classe média e da classe alta, afastado da igreja. O cuidado especial pelos menos favorecidos, que nem é excludente, como eu disse, nem é exclusiva, provocou em várias áreas uma atitude nada evangélica que necessita de correção. Os poucos frutos obtidos por uma metodologia que parte do estrutural, econômico e político, nem sempre entendida pelos pobres, a quem procuravam ajudar, essa atitude merece um questionamento. Não seria mais conveniente inverter o processo? Então, partir do anúncio de Jesus Cristo, provocando uma nova consciência ética capaz de viabilizar mudanças estruturais a nível econômico e social e assim beneficiando os pobres. Eu estou aqui citando conclusões de grupos apresentadas no plenário. Uma outra é a seguinte: nessa mesma direção, cabe uma pergunta. Se a tônica da denúncia pública da opressão em regimes ditatoriais obteve os resultados desejados ou se a situação se deteriorou ainda mais, essa pergunta foi feita. A igreja foi às vezes manipulada, é uma afirmação, manipulada e utilizada por grupos com outros interesses. A pregação do evangelho, mesclado com ideologias, contribui para a filiação às seitas, especialmente nas classes menos favorecidas. Os meios de comunicação social foram alvo de um acurado exame e sugestões várias no sentido de formação de comunicadores e do espírito crítico em relação a esses instrumentos de divulgação de ideias. A evangelização das culturas indígenas e afro-brasileiras, que envolve o problema da inculturação,
deve ser objeto de estudos em busca de um melhor trabalho pastoral. Vários outros assuntos também foram tratados. Assim, a firme defesa da vida e da dignidade da pessoa humana. A pastoral familiar é importante para a evangelização, tanto da família como da juventude. É importante também a valorização da escola, a responsabilidade da igreja diante da situação internacional foi também visto. Neste quadro, deixar claro que a derrocada do comunismo não significa a vitória do capitalismo, conforme nos diz o Santo Padre nas centésimos anos. É inaceitável a afirmação de que a derrocada do denominado socialismo real deixa o capitalismo como único modelo de organização econômica. O tráfico e o consumo de drogas, grave problema pastoral, receberam severa condenação pela destruição de vidas humanas e do tecido social. Sobre a conservação do meio ambiente, sublinhar a fundamentação teológica. A criação é obra de Deus e o homem, centro da natureza, pode usá-la sem abusar. O fenômeno das seitas ou novos grupos não católicos, ele recebeu uma atenção especial. Faz-se necessário uma maior presença da igreja através de pequenas comunidades e fomentar entre os fiéis o espírito missionário e a formação e multiplicação de agente de pastoral, incrementar as visitas domiciliares, aproveitamento em maior grau das bênçãos litúrgicas e devoções populares. Meus amigos, a participação do laicato e da mulher na igreja encerra essa série de sugestões para maior enriquecimento do texto de trabalho a ser utilizado na 4ª Assembleia Geral do Episcopado Latino-Americano em Santo Domingo e também para a reflexão de todos nós. São questões importantes para a vida da Igreja no Brasil nos próximos anos. Sobre elas, diante do pluralismo que às vezes extrapola os limites legítimos da fé católica, nem sempre há unanimidade na apreciação e eficácia da solução. Contudo, é o Espírito Santo que dirige a instituição fundada por Cristo. A simples indicação dessas apreciações causaria surpresa se fosse apresentada há 10 anos atrás. Somente o fato de serem propostas em uma reunião solene é um sinal da ação de Deus em sua igreja no Brasil. Eis, meus amigos, alguns pontos para um excelente exame de consciência de nossa situação pastoral em nossa pátria. O povo brasileiro vive momentos de perplexidade e incerteza diante de uma séria e prolongada crise econômica, à qual se somou, nas últimas semanas, agravando-a de modo perverso, uma crise política. Ela ameaça abalar a confiança indispensável da população nas suas instituições públicas. Como pastores, sentimos-nos no dever de orientar os nossos fiéis e de apelar a todos os homens de boa vontade, sobretudo aos que detêm parcela maior ou menor de responsabilidade, para que encontrem caminhos verdadeiros e eficazes de superação urgente na atual situação. O cardeal Eugênio Salles e os bispos auxiliares afirmam ainda na nota pastoral: em primeiro lugar, é indispensável que a sociedade brasileira conheça claramente a verdade a que tem direito, que os fatos sejam esclarecidos com objetividade e seriedade e que sejam acionados os mecanismos adequados para a erradicação urgente de toda a forma de corrupção, em qualquer nível. Deve-se cobrar de modo exemplar a responsabilidade dos que a provocam ou toleram, em criminosa conivência.
Entretanto, em qualquer hipótese, há de se preservar a ordem jurídica. Em segundo lugar, é urgente a criação de uma consciência viva em todos os que amam realmente o Brasil, de que é intolerável agravar indevidamente a crise ou dela oferir vantagens de ordem político-partidária, bem como agir por interesses pessoais ou de grupos. Deve-se ter exclusivamente como objetivo o bem comum de toda a sociedade brasileira. Finalizando, pedem os bispos na nota pastoral dirigida aos fiéis da Arquidiocese do Rio. Não cabem, neste momento, posições irresponsavelmente alarmistas de revanchismos ou da quebra indevida do respeito à lei ou às legítimas autoridades. Não se pode mais abafar, no meio do povo, um grito de verdadeira indignação que nasce do menosprezo à ética na vida pública. O povo quer que seja garantida a confiança na ordem constituída, baseada nos valores morais, sem os quais é impossível construir uma verdadeira nação. Lembramos que todo cristão deve orar para que, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, protetora do Brasil, Deus inspire e proteja aqueles que têm a tarefa de conduzir os destinos de nossa pátria. Assinam a nota pastoral o cardeal Dom Eugênio Salles, arcebispo do Rio, Dom Carl Joseph Homer, bispo auxiliar, Dom Romeu Briguente, bispo auxiliar, Dom João Dávila Moreira Lima, bispo auxiliar, Dom José Carlos Lima Vaz, bispo auxiliar, Dom Narbal da Costa Stencil e Dom Rafael Liano Cifuentes, bispos auxiliares. Termina agora a edição de hoje do Noticiário da Arquidiocese do Rio. A todos um bom dia e até domingo que vem, às 6h25 da manhã, quando começa a Santa Missa Solar. Até lá, se Deus quiser. Maiores sucessos da dupla sertaneja que mais se destacou no último ano. Leandro e Leonardo, com o padrão Globo Vídeo. Plácido Domingo em Rio, em LP, cassete e CD Globo Colômbia. Mundial de Fórmula 1. Hoje, emoção e velocidade, ao vivo. Grande Prêmio da França. Hoje, 9 da manhã. Oferecimento Filco, toda a emoção do mundo em suas mãos. São Luís Nestlé, qualidade em biscoitos. Brahma Chopp, na Fórmula 1 fique com a número 1. Topper Dynatec, aqui o impacto vira impulso. E Fiat, você já está no tempo de Tempra. Fundação Banco do Brasil e Fundação Roberto Marinho apresentam
Globo Ciência. O professor Khalili arranjou uma equipe para fazer bolas de sabão? O que é que ele pretende com isso? A explicação você vai ver nesta edição do Globo Ciência. Bom dia e uma boa notícia. O filme Ser Humano, produzido para a Fundação Roberto Marinho, ganhou em Cannes, França, o Leão de Bronze do Festival Internacional do Filme Publicitário, o prêmio mais importante da propaganda mundial. O filme, dirigido por Roberto Cardim, usa a mais alta tecnologia em computação gráfica. Em apenas 60 segundos, a obra mostra os efeitos da falta de educação e cultura no ser humano. Os recursos técnicos empregados e a realização do filme foram mostrados aqui no Globo Ciência para lembrar que a tecnologia deve estar a serviço do homem. Não perca a reportagem que nós vamos reprisar no final desta edição. Veja também como funciona o ônibus elétrico, as batatas que produzem inseticida ou plástico depois de modificadas pela engenharia genética. O Globo Ciência começa com a frase do dia, uma dica para o bom observador. E com isso, vamos contar mais um pedacinho da história da ciência, sempre na palavra dos cientistas. A frase de hoje é de um matemático francês que ficou famoso por suas equações sobre propagação de calor. A frase é a seguinte: as causas primárias são desconhecidas para nós, mas estão sujeitas a leis simples e constantes, que podem ser descobertas pela observação. E quem é essa frase? Esta frase é de Joseph Fourier, famoso matemático francês. E ela nos diz que a ciência trabalha do particular para o geral, e não o contrário. As ideias de Joseph Fourier consistiram principalmente na descoberta matemática de como um som complexo, como o som de uma orquestra sinfônica, pode ser composto a partir de sons muito simples. Essa descoberta foi o que permitiu a construção de sintetizadores musicais, que são hoje muito populares. Além de grande matemático, Fourier foi também um homem de ação, tendo acompanhado Napoleão à sua famosa expedição ao Egito, e lá acabou sendo governador durante quase um ano. Retornou depois à França, teve ainda uma vida profícua e morreu em 1830. A Torre de Pisa, na Itália, está ganhando uma série de cintas de aço para se tentar impedir uma tragédia. Estudos recentes provam que a torre pode cair a qualquer momento. Até agora, 2 cabos de aço foram colocados ao redor da torre para ajudar a estabilizar a estrutura. O plano é chegar a 16 cabos. Dependendo do comportamento da torre, toda uma estrutura de aço vai ser instalada no monumento histórico para impedir que ele venha abaixo. Como funciona o trolleybus? O nome é trolleybus, mas todo mundo conhece por ônibus elétrico. Funciona alimentado por uma rede elétrica de corrente contínua. Isto permite a ligação de vários ônibus na mesma rede. O contato entre o ônibus e a rede de energia se dá através de alavancas coletoras, conhecidas popularmente como suspensórios. O motor é igual a um motor elétrico comum, como o de uma máquina de lavar roupa ou enceradeira. Funciona de acordo com o seguinte princípio da eletromagnética. Qualquer condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica onde há um campo magnético, está sujeito à ação de uma força. Ou seja, o motor possui um campo magnético fixo em forma de bobina e outro rotativo. Os 2 campos recebem corrente elétrica. O confronto entre os 2 campos acaba produzindo o movimento de rotação do motor. Cada ônibus recebe do suspensório uma carga de 600 volts para movimentar o motor elétrico com 154 cavalos de força.
O ônibus elétrico não possui caixa de transmissão nem câmbio. A rotação do motor é repassada diretamente para as rodas através de um eixo cardan e do diferencial. Batata sem pesticida e plástico de batata. Estas são as últimas novidades da ciência americana para revolucionar a cultura da batata, um dos principais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Os cientistas da área de engenharia genética podem fazer com que as batatas produzam seu próprio inseticida. A intenção dos pesquisadores é criar uma batata resistente a insetos e a outros micro-organismos que atacam as plantações. Essa resistência seria obtida com a ajuda de certas bactérias que produzem pesticidas. Para fazer isto, os cientistas vão usar técnicas já comuns da engenharia genética. Estamos tirando o gene dessa bactéria e colocando no DNA da batata, fazendo com que a batata passe a reproduzir o gene. E assim, a própria planta produz o inseticida. O que vai acontecer é que a batata passa a combater sozinha o inseto. E isso é melhor do que colocar um pesticida sobre ela. O processo de combate fica mais rápido e mais estável. No futuro, esperamos aperfeiçoar tanto a técnica que a planta só vai produzir o pesticida no lugar em que o inseto ataca e que nós não comemos, isto é, no caule e na folha. O pesticida químico não permite este controle. Mas os cientistas americanos querem usar as técnicas de controle genético também para mudar o uso da batata. Se tudo der certo, as batatas vão ser transformadas em matéria-prima para produzir plástico biodegradável. É que existem bactérias capazes de se alimentar de batatas e produzir como material de reserva uma substância que é a base para a fabricação do plástico. Estas batatas modificadas não vão servir para alimentação. Os agricultores podem ganhar muito dinheiro com as duas pesquisas. No primeiro caso, porque não vão mais precisar gastar com pesticidas e vão colher safras melhores. E no segundo caso, porque poderão vender mais caro a batata